Vamos conversar no dia de hoje sobre obesidade mental. É um termo bastante escroto, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, é o jeito que as pessoas chamam, mas ele está profundamente errado, porém não importa aqui. O que acontece? Preciso arrumar meu cabelo ou cortar, né? Pelo amor de Deus, tá feio o negócio. Mas o que acontece quando nós ficamos nisso que a gente chama de obesidade mental, de só acumulando informações e não colocamos para jogo, não testamos aquilo que nós queremos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou colocar um ponto que estou querendo fazer na minha vida e provavelmente vai sair do papel ainda hoje, é, visto que sofro dessa síndrome aí em um ponto específico da minha vida. Geralmente, quando nós temos medo de agir, nós ficamos paralisados de uma maneira muito estranha, que é ficar acumulando teoria para começar depois a agir, como se fosse insuficiente aquilo que aprendemos. A principal coisa é que geralmente isso acontece por ou negligência nossa mesmo, ou falta de necessidade, é, ou por termos outras opções. Enfim, por inúmeros jeitos. Mas a questão maior aqui é como que a gente pode resolver isso, como que eu vou fazer para resolver isso e como você pode tentar aí também. Geralmente tem algum tópico, e se você não tem um tópico que você conheça bem, talvez esse vídeo não seja para você e você pode ir embora e beleza. Mas existe algum tópico que você entenda razoavelmente bem, ou pelo menos acima da média, vamos dizer assim. Qual é o meu tópico? O meu é o marketing digital, produção de conteúdo. Eu estudo isso há, sei lá, 6 anos, desde que eu comecei a produzir conteúdo, e eu fico batendo numa tecla às vezes meio errada, e nunca coloquei isso para jogo, porque eu sempre fiz para mim. Então eu não tive a experiência de fazer para as outras pessoas, de testar o meu conhecimento com outros nichos, no meu próprio nicho, porque fui e voltei várias vezes. E fico nessa só de estudando, estudando, estudando e não coloco para jogo. Então, por necessidade, por não aguentar mais meu trabalho atual, que é ser motorista de aplicativo, por estar ruim e por ser cansativo demais, decidi que vou criar uma empresa de produção de conteúdo para as outras pessoas. Então, se você quiser que eu produza seus vídeos curtos, me chama aí que a gente conversa. Enfim, estou falando isso simplesmente para chegar na parte em que nós precisamos montar um plano. E às vezes esse plano pode ser muito simples e ele só precisa ir para jogo. Eu comecei a ter essa ideia algumas semanas atrás, ontem me veio a necessidade latente e eu vou tentar colocar isso em prática hoje. Eu pensei que com todo o meu repertório, com tudo aquilo que eu estudei sobre produção de conteúdo, marketing digital, eu consigo ajudar outras pessoas. Que outras pessoas eu pensei? Principalmente os profissionais liberais. De modo geral, fisioterapeutas, quiropraxistas, médicos, manicure, sei lá. Essas pessoas, elas têm, geralmente, principalmente os técnicos, né? Os psicólogos, coisas que são, pessoas que são bastante técnicas têm muita dificuldade de comunicação nas redes sociais. E eu acredito que eu consigo resolver isso, ou pelo menos ajudar um pouco. Então, eu pensei nisso. Opa, temos um alarme tocando aqui. Eu pensei nisso e falei, vou resolver esse problema de produção de conteúdo, principalmente para essas pessoas, porque eu tenho conhecimento, essas pessoas, geralmente não é que elas sabem o que fazem, mas elas não sabem muito bem comunicar, porque elas são muito técnicas geralmente, né? São pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem falar a linguagem das pessoas que elas precisam. E daí fica um negócio, um limbo ali no meio, com informações técnicas demais e não atingem os clientes que elas precisam atingir. E eu falei assim, vou tentar resolver esse problema. Então, como que eu vou fazer isso?
eu simplesmente falei, vou elaborar um material, uma análise de quais os formatos de vídeo curto que melhor se encaixam naquela categoria, naquele nicho, para aquela pessoa, como fazer e alguns exemplos também e os roteiros e a edição. Então pensei nessa solução e como que eu vou fazer? Hoje à tarde eu vou simplesmente estruturar minimamente isso e vou começar a oferecer. Já sei algumas pessoas que eu vou falar diretamente, já tenho algum grupo de amigos que eu vou pedir ajuda e já sei com quem eu vou falar, pelo menos para colocar isso aí para jogo. Tô falando tudo isso no vídeo de hoje, talvez nem seja tão relacionado assim, mas eu comecei com obesidade mental, né, pra gente entender que muitas vezes nós temos uma capacidade e que nós temos um poder de mudança grande, mas ficamos parados simplesmente por algum motivo que a gente talvez não saiba qual. E independente do motivo, se você tem algum interesse, alguma vontade de agir, onde numa área que você já tem muito conhecimento, faça um plano rápido que você consegue pôr para jogo. Ao longo desses dias eu vou ir trazendo os resultados que eu tive, mas eu pretendo logo já fechar o meu primeiro cliente. E para testar, justamente colocar para jogo o meu conhecimento e posso descobrir se isso é para mim, se isso não é para mim, se o retorno financeiro vale a pena ou não vale a pena. E vou descobrir isso ao longo do tempo e vou vendo como que isso se dá e como que vai ser que eu posso fazer isso da melhor forma possível. Mas o mais importante é pôr para jogo rápido. Então, a intenção desse vídeo é justamente te motivar a fazer isso. Se você está parado, crie um plano rápido ainda hoje e faça, no máximo amanhã, talvez. Aproveite o feriado. E o segundo é crie um plano simples, tá? Um plano que você consiga pegar um caderno, uma caneta e colocar ele no papel. Esse é o plano que você consegue fazer agora. Pensa aí no que você quer e já começa a traçá-lo. E não é só de vender, não é só sobre dinheiro, mas às vezes é colocar um projeto, sei lá, escrever um livro, fazer qualquer coisa, pode ser o seu plano. Grande abraço, até amanhã, espero que tenha te ajudado. Beijo, falou, tchau.